questões que envolvem esses acidentes que têm acontecido já corriqueiramente em Juiz de Fora e que têm apavorado a população, trazido insegurança para que os usuários do transporte público possam ter o direito constitucional de ir e vir, que é um direito sagrado, já que o trabalhador já está passando por tantas dificuldades, com salário achatado, com dificuldades para poder principalmente honrar com seu compromisso para pagar o transporte público. Ele não pode continuar tendo a sua vida ameaçada por um veículo que não tenha segurança. Então, dentro do princípio constitucional, e é um princípio do processo civil, do contraditório, da ampla defesa, de você ouvir principalmente as partes, o que está acontecendo, quais são os fatores, para que isso possa trazer o esclarecimento necessário em relação ao transporte, porque a Casa Legislativa ela é demandada sempre sobre essa questão, mas é uma questão ligada principalmente ao Executivo, aquilo que tem que ser feito nas decisões que devem ser tomadas, principalmente como agente fiscalizador do contrato. Foi feita uma licitação pública, essa Casa Legislativa fez uma CPI, aqui não vou passar a palavra para o nosso presidente da comissão, o Zé Márcio, que além de ser servidor público de carreira, é um engenheiro, conhece o transporte público de Juiz de Fora como ninguém, é um vereador atuante, competente, juntamente com a comissão, com a vereadora Laís, estamos o vereador João Wagner também agora presente, para que ele possa fazer os questionamentos, para dirimir as dúvidas existentes. Nós não estamos aqui num processo inquisitorial, certo? Isso aqui é uma reunião em que nós queremos ouvir para fazermos juízo do que deve ser tomado lá na frente, porque não podemos continuar. O que aconteceu no último domingo é uma situação que fez com que toda a população de Juiz de Fora procurasse a Câmara Municipal. Os vereadores estão aqui, sem exceção, todos, recebendo inúmeras ligações se as pessoas devem ou não andar de ônibus. Essa situação coloca todo o transporte público em dificuldade, principalmente na sua credibilidade, que já vem abalada há muito tempo, de um sistema que deve ser reformado em breve, porque não suporta mais da forma como está conduzido. Então, nós esperamos, recebemos do Executivo aqui essa previsibilidade de um estudo de mudanças, né? Recebemos no dia 14 de dezembro, às 15 horas, um documento das mãos do secretário de Mobilidade Urbana. Esse documento que está à disposição dos vereadores e vereadoras, de que a Prefeitura pretende fazer uma remodelagem e traçar um novo perfil para o transporte por Juiz de Fora. Então, dentro desse diapasão, dentro desse contexto, eu abro essa reunião e vou passar a condução da reunião para o nosso presidente da Comissão de Urbanismo, o vereador Zé Márcio, nos representa também na mesa do diálogo, lá para sempre ele estar junto, discutindo essas questões, e também os membros da Comissão de Urbanismo e os vereadores e vereadoras, todos têm aqui autonomia, porque a comissão ela é formada, mas todos podem participar como suplentes e emitirem as suas opiniões. Então eu passo a palavra aqui ao Zé Márcio Garotinho, nosso presidente da Comissão de Urbanismo. A vereador Wagner de Oliveira, desculpa, vereador Wagner de Oliveira, pela ordem. Microfone ligado dos vereadores, por gentileza. Não, agora sim. Senhor presidente, como o senhor anunciou essa reunião, algumas pessoas estão esperando que essa reunião seja transmitida. Não, mas não foi transmitida, então, assim, não? Sim.
não será transmitido. Não, tudo bem, mas é só mesmo uma forma de questionar, porque eu vou ter que responder algumas pessoas aqui que me mandou mensagem perguntando, está aguardando a TV Câmara iniciar para poder ter uma resposta, já que já foi questionado e divulgado. Então era uma questão da gente estar dando uma resposta para a sociedade, mas tudo bem, eu aceito a decisão da mesa. Obrigado. Não, mas não é uma decisão da mesa, porque a reunião não foi convocada, não é uma audiência pública. Foi uma reunião solicitada pela Comissão de Urbanismo, até era interna, era uma reunião de esclarecimentos, não tem esse caráter de audiência pública. Então, por isso que não está sendo transmitida ao vivo. É uma reunião para que os vereadores ouçam os representantes da empresa. Sim, não foi me demandado como presidente essa questão. Não teria problema se nós fizéssemos a audiência pública, entendeu? Só para justificar a população, nós vamos colocar uma nota, inclusive, no nosso site, de que não está sendo transmitida, porque não é audiência pública, ela não foi requerida dessa forma para a aprovação, porque quando a audiência é pública, você tem um prazo legal para você fazer encaminhamento dos documentos, você tem que... Então, aqui foi um convite mesmo, vereador. Eu até concordo, mas a Comissão de Urbanismo já fez muitas reuniões de trabalho nessa casa, transmitida ao vivo. Mas não foi comunicado à presidência, vereador Wagner. Não foi comunicado, por isso que não está sendo. Se a comissão tivesse solicitado a transmissão ao vivo, nós faríamos, não tinha problema nenhum, até porque nós agimos com toda a transparência possível. Não temos nada que esconder. Então, é uma questão só de fazer com que a TV Câmara tivesse aqui, organizasse, e as pessoas também se preparassem, né? Eu vou passar aqui para o presidente da Comissão de Urbanismo. Senhor presidente, bom dia. Agradecer a presença do vereador Maurício, vereador João Wagner, que é da Comissão de Urbanismo, vereador Bonecão, vereador Wagner, vereadora Laís também, que é da Comissão de Urbanismo. Senhor presidente, agradecer imensamente ao Fernando Tadeu. Isso não foi uma convocação, foi um convite para que ele estivesse aqui. O mesmo, o senhor Luiz, foi um convite, ele está aqui representando a empresa Tusmil, ele não era uma convocação e ele de pronto se colocou à disposição. Está aqui também o Wagner, que é gerente de manutenção da Tusmil, o João Paulo, que é encarregado de tráfego, e a doutora Daniele e o senhor João Augusto, que são advogados da empresa. E também aqui do meu lado, o Luiz Fernando Sirimarco Dida, que sempre participou no Conselho Municipal de Transporte, representando os usuários. O que motivou essa reunião? Foi o acidente de domingo, onde tivemos ali na Avenida Independência um ônibus da empresa Tusmil, que se acidentou com 26 pessoas que sofreram ferimento, e nós convidamos aos senhores e a SMU, até em face da recorrência de acidentes que vem ocorrendo ali naquela região, em outras regiões da cidade, para que prestasse esses esclarecimentos. A reunião estava inicialmente marcada para ontem, terça-feira, mas até devido ao tempo para se organizar e fazer essa reunião, foi aí, vereador Wagner, que a gente nem pediu a transmissão pela TV, porque era para ser feita ontem, às pressas, a correria. Mas é uma reunião aberta, não é uma reunião fechada, tanto é que as pessoas, a imprensa, está aqui acompanhando. Bom, antes eu gostaria, senhor presidente, senhoras e senhores, de fazer um histórico do transporte público em Juiz de Fora. Nós tínhamos um sistema, está aqui também presente, o vereador Bejane Júnior, que já tinha, já funcionava em Juiz de Fora há mais de 30 anos. Foi feita uma licitação em 2015, 2016, e a partir dali implantou-se esse atual sistema, que são 2 consórcios, e cada consórcio com 2 ou 3 empresas. A gente verificou no início a colocação de ônibus novos, ônibus zero, o sistema começou bem funcionando, mas depois a precariedade do sistema e de veículos ficou clara. O que motivou e levou essa casa a fazer uma CPI sobre o transporte público. Essa CPI foi instaurada em 2019, fazíamos parte dela junto com o vereador Adriano Miranda, vereador Wanderson Castelar, vereador Cido Reis, vereador Sargento Melo Casal, que foi o relator dessa CPI. Essa CPI gerou um relatório. Esse relatório que está aqui
e que, na sua conclusão, indicava várias ações para a Cetra, para o poder público, com relação ao transporte público. Faço aqui destaque para uma dessas indicações, que é o item 1.2, que diz o seguinte, aspas, a retirada da incumbência da fiscalização mecânica das empresas, passando para o poder público, com incorporação à Cetra, hoje SMU, de pessoal com conhecimento técnico em mecânica e hidráulica mecânica, ou a contratação de empresa terceirizada idônea e imparcial para a vistoria mecânica, visando possibilitar maior eficácia à fiscalização dos processos de manutenção dos veículos do transporte coletivo, fecha aspas. Naquela época, na CPI, a gente verificava que era feita uma vistoria anual pela Cetra e que consideramos, então, que era insuficiente para dar essa garantia de segurança ao usuário. Agora, com o evento da pandemia, a Prefeitura criou uma mesa de diálogo. Essa mesa de diálogo produziu, ao final, uma proposta de lei em que veio a essa Câmara e foi aprovada. Essa proposta de lei permitiu que o Executivo concedesse um subsídio aos consórcios e eles mantivessem o preço da passagem congelado, isso já vinha desde 2019, até os dias de hoje. Mais ainda, essa própria lei aprovada e sancionada, ela previa que até o final do ano, o Executivo teria que enviar a essa casa uma proposta de remodelagem do sistema. Ficou claro naquela mesa que a fila andou para o transporte público. A gente precisaria de uma remodelagem do sistema, novas formas de cobrança, novas formas de pagamento das gratuidades, enfim. E agora, em janeiro, o Conselho, e criou-se nessa lei também um Conselho Gestor, com representantes do Executivo, dos consórcios e dos usuários, para que passasse, então, a tratar dessa questão. Agora, em janeiro, dia 13 de janeiro, foi enviada à casa uma correspondência onde o Executivo solicita e informa que até o final do ano está apresentando essa proposta de remodelagem. Enfim, basicamente, esse é o cenário do transporte público. E, repito, face os últimos acontecimentos, nós, vereadores, somos cobrados para nos posicionar, mostrar o nosso papel fiscalizatório nessa questão. Está aqui também já presente o vereador Sargento Melo Casal, que à época foi relator da CPI, e o vereador Marlon Siqueira. Então, eu gostaria, alguns questionamentos que a gente já pontuou aqui, para o Tadeu e para o seu Luiz e os funcionários da Tusbio, que foi a empresa proprietária desse ônibus agora, que se acidentou domingo. Primeiro questionamento, Tadeu, é se essa medida que o relatório apontou, de que o poder público, a Cetra, hoje SMU, tivesse um corpo técnico para fiscalizar, para garantir a manutenção, a segurança desses veículos, se essa medida foi tomada. Está no plenário também, vereador Pardal, que é da nossa Comissão de Urbanismo. Esta é o primeiro questionamento que a gente faria. Outro questionamento, Tadeu, é quanto à idade dos ônibus, a idade, se houve uma alteração a partir do que foi adotado no contrato assinado pelas empresas. Havia uma especificação de idade de veículos. Durante esse processo de pandemia, teve alteração nesse processo? Vai sentar nas nossas cadeiras, porque ficou pequeno, tá? Pode ser? Pode ficar à vontade. Não, vamos ficar aqui, Jura, a gente fica aqui, tá bom. E, Tadeu, então, primeiro, vou repetir aqui, primeiro questionamento é se a SMU, a Cetra, como que ela trata hoje essa questão da vistoria dos veículos? Segundo, sobre a exigência na idade dos veículos. E para o senhor Luiz, para os amigos da Tusmil, dois questionamentos. Está havendo uma recorrência em acidentes com ônibus da empresa. O que justifica isso? Houve alguma alteração? Como que o senhor justifica isso? Como que o senhor entende que isso vem ocorrendo? Há uma alteração nos procedimentos internos da empresa?
Outro questionamento, após a CPI, que nós indicamos que o Executivo tivesse uma maior atenção nessa fiscalização da questão de segurança, a empresa modificou, alterou o seu sistema de manutenção ou de fiscalização dos veículos que vão para a rua após a CPI. Esses eram os questionamentos iniciais, certamente outros virão, e os vereadores também vão poder fazer os questionamentos que entenderem necessários, como o dito também dos usuários. Eu vou propor que o Tadeu e o Sr. Luiz se manifestem, e aí a gente abre para os vereadores. Pode ser, gente? Tá? Não há um protocolo formal, é uma reunião, ela é pública, mas é uma reunião, e quem quiser se manifestar pode levantar a mão e pode se manifestar. Tadeu, pode ir. Alô. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar o vereador Juraci Schaefer, presidente desta casa, e o vereador Garotinho, presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte. Senhores vereadores, cumprimento todos, na pessoa da vereadora Laís Perru. Uma alegria, um prazer estar aqui, mais uma vez com vocês. Saudar os servidores, os funcionários da empresa Tusmil, saudar o Luiz, aqui representando, né, Luiz, a Tusmil, e apesar de ser da aviação São Francisco, mas representa a Tusmil neste ato, e aos senhores e senhoras advogados e advogadas da empresa. Primeiramente, vereador, eu queria dizer que eu fui convocado para uma reunião interna e não uma reunião dessa magnitude. Então, eu não sei se seria demais, com todo o respeito que eu tenho aos nossos colegas da imprensa, que atendo constantemente, sem nenhuma senão de participar e de dar entrevista, mas eu gostaria de falar sem a gravação aqui. Desculpa, viu, meu amigo, mas com todo respeito. Bom, vamos lá. Eu quero dizer que nós estamos com um processo administrativo aberto, correndo o prazo de uma notificação apresentada ao consórcio Manchester e ao consórcio Via JF, para que eles possam responder. Esse prazo está em curso, também falar sobre os acidentes que vêm ocorrendo com os veículos. Mais coisa, vereador Garotinho, eu comentei com o senhor nesta reunião, eu vou evitar de falar aqui, sob pena de nulidade deste processo. Então, eu tenho alguma responsabilidade e, dentro dessa responsabilidade, há coisas que eu poderia gerar problemas jurídicos, devidamente instruído pela Procuradoria-Geral do município. Com relação à frota dos ônibus, eles não podem rodar com esses ônibus com 10 anos, com mais de 10 anos de fabricação, do modelo de fabricação, e são diariamente autuados sobre essa falha. É o que o contrato nos permite fazer. Com relação à questão da CPI, também não tenho elementos para dar essa resposta, viu, vereador Garotinho? Tadeu, só para essa questão que eu coloquei da CPI, é que a indicação da CPI era que a prefeitura passasse a fazer essa fiscalização da manutenção dos controles do ônibus. Isso foi feito? A fiscalização é feita pelo corpo de fiscais da prefeitura, os agentes de transporte e trânsito, que tem um corpo que cuida diretamente do transporte público. Eles são feitos por esses profissionais devidamente capacitados. Ou seja, não se alterou do que era feito antes, né? Obrigado, Tadeu. Sr. Luiz, o senhor pode ficar à vontade? Os questionamentos nós fizemos ao senhor. Se o senhor precisar que repita, a gente repete aqui. Tranquilo? Obrigado. Bom dia, o meu nome é Luiz Noel, eu sou representante da Tusmil, sou diretor da Tusmil também. No que tange ao plano de manutenção, nada foi mudado na empresa, tanto é que eu já até falei com o doutor Tadeu, que é o secretário de transporte, que a empresa está lá aberta para receber qualquer técnico que conhece tudo de manutenção, para não só auditar o nosso plano de manutenção,
como auditar todas as peças que a gente compra e a qualidade das peças. Então, eu falei, inclusive, com o doutor Tadeu, mas eu queria que fosse uma pessoa que conhece bastante de manutenção para ir lá e acompanhar. E se quiser ficar lá uma semana acompanhando tudo que é feito dentro da empresa, a empresa está aberta para isso. Vou passar, então, aos... Pode falar, Tadeu. É que eu acabei me esquecendo, vereador, o senhor desculpa, mas o senhor citou também o comitê gestor, né, que é o fruto do projeto de lei aprovado da Câmara. Então, nós temos um comitê gestor que reúne semanalmente, e tratamos ali dos assuntos inerentes ao transporte público. Deste comitê gestor, temos também um grupo de trabalho, onde o João Paulo e o Wagner também participam, onde a gente avança também nas questões de manutenção dos ônibus, o serviço que está sendo prestado, as dificuldades que a gente tem inerente a essa situação. Então, temos também um comitê gestor, garotinho, do qual você citou, que se reúne semanalmente. Tá, obrigado, Tadeu. A gente tem outros questionamentos que a gente vai fazer mais à frente a respeito disso. Está aqui vereador Pardal, vereador Sargento Melo, Marlon Siqueira, João Wagner Bonecão, Kátia Franco, Benjamin, Maurício, Laís, Antônio Aguiar, Wagner, além do vereador presidente e esse vereador aqui. Vou passar a palavra aos vereadores. Vereador Pardal, se quiser se manifestar, por favor, pode fazer os seus questionamentos. Muito bom dia, colegas vereadores, povo presente, os representantes aqui do transporte público, saudar também o secretário Fernando. E, naturalmente, eu cheguei um pouco atrasado, peço até desculpa que trouxe até um transtorno, agradecer ao vereador Maurício pela sempre gentileza. Eu acho que, pelo que eu acompanhei aqui, faço parte dessa comissão de urbanismo, que também envolve esse tema. O vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho, presidente dessa comissão, acho que ele já abordou, saudar o nosso presidente da casa, vereador Juracir, desculpa, e que já foi feita toda a abordagem com relação aos temas que toda a cidade aqui já conhece, né? Causou um pouquinho de estranheza, secretário, porque nós trazemos aqui esse debate ele tem o caráter exatamente de nós podermos divulgar tudo aquilo que é o papel de Vossa Senhoria, também dos representantes aqui do transporte, e a expectativa da população que nós façamos aqui esse tipo de reunião com o objetivo de ter mais clareza dentro daquilo que a gente já vive o dia a dia com relação aos problemas ocorridos com os nossos ônibus. Então, assim, nós precisamos, eu acho que dar foco para aquilo que realmente é o papel do vereador, né? Me causou um pouco de estranheza, mais respeito, mas necessariamente nós precisamos ter mais clareza. Eu acho que dentro dos temas que foram abordados aqui por essa comissão, na pessoa do presidente, engenheiro Zé Márcio, passou para o secretário que eu achei muito resumido, né, a resposta de um tema que está trazendo um transtorno muito grande, mas sei que da competência, da capacidade do secretário e do próprio representante também da 2000. Então, assim, está muito vago as respostas, ou seja, eu acho que não deu para um mínimo aqui de vereadores, que nós estamos aqui quase na totalidade, ficou assim muito inócuo o posicionamento. Eu acho que tem que ter um pouco mais de ampliação sobre o tema e também as respostas precisam de mais detalhes com relação a gente tirar um pouco desse compromisso dessa casa, porque parece que o vereador não cobra, não cumpre o papel dele que é fiscalizatório, e ao mesmo tempo, dia a dia recorrente, nós estamos vendo problemas seríssimos aí com os transportes, que principalmente vai acarretar e trazer qualquer dia desse aí, tomara que não, um problema de perda de pessoas, porque já está recorrente, a gente está observando assim com muita tristeza. Então, de forma geral, senhor presidente, eu quero agradecer aqui a presença dos senhores, mas eu quero um pouco mais de definição, e se possível, secretário, que a gente possa rever, que a população possa, através dessa reunião, ter o conhecimento da imprensa que necessariamente se faz importante aqui nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pardal. Vamos ouvir o vereador Sargento Melo, vereador Marlon, e a gente volta a palavra ao Tadeu e ao senhor Luiz. Então, aqui foi uma reunião, foi uma convocação ou foi convite? Foi um convite. Tá. Já acho assim, a imprensa está aqui, aí não tem que ter presença de imprensa. Nós estamos sofrendo com essa situação. Todos os dias nós somos cobrados de informações diretas e concretas. E aqui são informações públicas, nós não temos que ficar escondendo nada, né? Eu não acho a necessidade, não, vai causar nulidade. Nulidade, eu não entendi em quê, porque aqui nós estamos tratando sobre o transporte público. Há
cumprimento do contrato na sua totalidade ou não? Quais são as ações da Prefeitura no cumprimento do contrato? Eu estranho quando o senhor falou que não sabe nada, que não pode falar sobre o relatório. Eu, sinceramente, o relatório foi feito em 2019. Os problemas continuaram frequentes até hoje. Como pode não ter lido o relatório de 2019? Como é que a pessoa responsável não pode... Secretário, está tudo ali dentro que foi feito de quebra de contrato ou não. De crimes cometidos por funcionários. Omissão e tudo, está lá. Está tudo ali. Encaminhado do Ministério Público, que até hoje não se posicionou, não fez nada. Então, acho que aqui é uma reunião que tem que trazer, o cumprimento está assim e não está assim. Eu não vejo nulidade em nada se o senhor for direto na situação. Teve fiscalização? Teve. Aqueles acidentes? Teve a fiscalização depois, foi feita uma perícia, que era na época nós cobrávamos, foi feita uma perícia técnica para verificar se realmente é culpa da empresa ou se foi um erro individual. É isso que a população quer saber. Eu não vejo nulidade nisso de trazer a informação do que foi apurado nesses acidentes. Porque essa reunião foi feita para isso. Se a gente não conseguir trazer essas informações, nós estamos enrolados. Obrigado, vereador Sargento Mello. Vereador Marlon. Bom dia, senhor presidente da Comissão de Urbanismo, senhoras e senhores. Eu já fui contemplado aqui pelos colegas que nos antecederam, mas a pergunta é simples e clara, né? Se o contrato está sendo cumprido, sim ou não? Se não estiver, o que está faltando e quais são as providências que a Prefeitura vai tomar? Obrigado, senhor presidente. Vou voltar a palavra para o secretário Tadeu. O senhor Luiz, se quiser manifestar, pode ficar aí, João, com ela. Depois a gente ouve outros três, mas eu faço coro às palavras ali, Tadeu. Na realidade é isso. Nós precisamos, o que foi feito, quais são as providências? A população tem a garantia de que ela tem um transporte seguro ou não? Bom, vamos lá. Alô. Primeiro que não há aqui na minha fala nenhuma proibição de imprensa, viu, vereador Sargento Mello Pardal? Eu só vim para uma reunião interna. O convite que eu recebi foi esse. Eu entendo que uma reunião interna não deveria ter a imprensa toda aqui presente. Nós estamos aqui tratando de um assunto que é público. Ele não tem nenhum sigilo nisso, não. Podemos ficar tranquilos. Mas é um entendimento meu e aí, né, salvo o melhor juízo, é assim que a gente deveria se comportar. Com relação ao vereador Pardal, ao contrato, e Sargento Mello também, o Marlon perguntou também, não, o contrato não está sendo cumprido. Portanto, as empresas foram notificadas para que elas possam solucionar esses problemas. A resposta está dada, não tem o que ficar, desculpa, viu, mais coisa. Devidamente notificada, ela tem um prazo para responder. Eu não posso, em hipótese alguma, descumprir o devido processo legal, né? Eu sou o poder concedente, eles são os concessionários, eles devem cumprimento do contrato, eu devo cumprimento ao contrato. O que rege a relação é o edital e o contrato. Então, não tem cumprimento, eles estão sendo notificados. E os advogados que vão responder e que vão nos dar as explicações devidas. E aí continua, e o processo continua, né? Prestar um bom serviço? Não, o serviço não está sendo bem prestado. Mas isso eu já falei várias outras vezes. Domingo eu deixei isso muito claro. Antes das 8 da manhã eu estava lá. Luiz também foi para lá, para o local do acidente. Estava lá, atendi as pessoas, conversei com as pessoas. Então, vereador Pardal, vereador Sargento Mello e vereador Marlon, se eu me fiz entender mal, me desculpem, mas eu não disse isso, não disse. Eu li o relatório, só que essa questão ela está sendo encaminhada. Nós temos hoje fiscais, agentes de transporte e trânsito que estão devidamente capacitados para fazerem o trabalho deles, que está previsto no contrato. Essa cláusula, vereador Garotinho, é mudança contratual, né? E mudanças contratuais em contratos de concessão, elas exigem um pouco mais de cautela. Mas, de toda forma, essa é a resposta. E eu acredito que não me furtei a responder nenhuma questão colocada por vocês. Teria mais alguma coisa, vereador Garotinho, que eu me esqueci? Certamente vamos ter, Tadeu. O senhor Luiz, o senhor quer se manifestar diante da manifestação do Pardal, do Mello e do Marlon?
Bom, no que diz respeito aos acidentes, os 2 carros estão lá dentro da TUSMIL. Qualquer pessoa pode chegar lá e fazer auditoria nos carros, fazer vistoria. Os carros estão lá disponíveis. Do mesmo jeito que bateu, a única coisa que foi, o guincho foi lá, levou e deixou os carros lá dentro. Ok? Com relação aos acidentes acontecidos, que no domingo completamos 5 acidentes, nós, inclusive, pedimos à perícia da Polícia Civil que fizesse também as perícias devidas. Com relação ao acidente de domingo, não foi nem necessário, porque em função de ter ocorrido vítimas, graças a Deus não fatais, a perícia compareceu, recolheu o disco, fez as fotos, e vai aí, Sargento Melo, Pardal e Marlon, um laudo da perícia que a gente acredita que seja emitido o mais rápido possível. E no caso dos acidentes, foi feita a perícia pela Polícia Civil. E nós contratamos um perito também para fazer toda a avaliação do acidente, do veículo, ok? Vamos agora ouvir vereador João Wagner, Tiago Bonecão e vereadora Cátia Franco. Alô. Bom dia a todos, bom dia, presidente da Câmara, os demais vereadores, bom dia, Tadeu, secretário, bom dia, seu Ismael, presidente da TUSMIL, bom dia, Luiz Fernando Filimar, Luffy, nosso amigo, bom dia, os funcionários da TUSMIL aqui, que até já tive contato com eles outras vezes. Seu Ismael, o senhor falou que a manutenção dos veículos estão em dia, que está sendo feita de acordo com o que prevê. O senhor citou que nós estamos registrando aqui 5 acidentes, hoje inteirou o 6º. Não sei se o senhor está sabendo, mais um acidente está no grupo dos vereadores aí, no Jardim Esperança, mais um ônibus bateu lá agora de manhã. Então já é o 6º. Uma manutenção preventiva e corretiva bem feita não reflete isso que está acontecendo na cidade. Falo isso com toda propriedade. Tá? Passei 20 anos no Exército sendo mecânico, fazendo manutenção e responsável por manutenção. Eu sou mecânico de armamento. Então é o seguinte, se a manutenção preventiva e corretiva está sendo feita do jeito que manda o manual, não tem esse reflexo nas ruas. Não tem. Eu fui responsável por 3 anos por chefe de garagem do sistema Astos, em Brasília, onde a manutenção preventiva era feita, corretiva, quase que não feita, porque se você faz uma manutenção preventiva bem feita, você não tem manutenção corretiva. Então, assim, o reflexo que está na cidade, isso não está acontecendo. E, assim, eu convido o presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, realmente fazer, garotinho, uma vistoria nas empresas. Tem uma pessoa voluntária, amigo meu, que também é experiente nesse assunto, que se apresentou voluntariamente para acompanhar isso aí. Mas não pode, não é um reflexo de uma manutenção bem feita, o que está acontecendo na cidade. Né? Nós estamos colocando em risco a vida de muita gente. Aquele acidente da Avenida Itamar Franco, eu falei na tribuna aqui segunda-feira, se fosse num dia de semana, o resultado teria sido muito pior. Muito pior. Então, a gente está lidando com vidas. Né? A manutenção preventiva, ela não troca a peça se ela só está estragada, não. Ela troca a peça com tempo em tempo. E é uma manutenção cara? É uma manutenção cara. Mas por isso que ela chama preventiva. Então, a gente precisa muito pautar realmente num dado técnico para falar que realmente a manutenção está sendo feita. Nós aprovamos aqui, em 15 de julho de 2021, um aporte para as empresas no valor que chega perto de 23 milhões, tanto de aporte financeiro quanto de isenção de imposto. E esse valor deveria ser empregado tanto na questão do pagamento do funcionalismo, com déficit, quanto também na manutenção dos veículos. Por que que só os ônibus da TUSMIL está sendo relatados os acidentes? Tem alguma coisa errada. Por que que as outras empresas, no outro consórcio, não está acontecendo acidente? Então, tem que ter um reflexo aí, tem que a gente parar para refletir, por que que só uma empresa que está tendo problema?
né? Cadê o fiscal do contrato? O contrato já foi quebrado há muito tempo, desde 2019. Com a CPI, está ali os relatórios, todos. Então, acho que não tem mais o que esperar. Concordo que o advento do transporte aplicativo nocauteou um pouco as empresas de ônibus, nocauteou. Concordo que o sistema de transporte que tem hoje, o modelo de transporte, não é bom para ninguém? Não é bom para ninguém. Não é bom para o empresário, não é bom para o usuário, não é bom para o poder público. Tem que ser mudado. A licitação foi feita até 2026? Muda-se isso. Faz outra licitação. O que não pode é continuar do jeito que está. Faça uma remodelagem. Vê outro tipo de moldal que possa ser implantado dentro de Juiz de Fora. Nós temos vários, nos grandes centros tem vários tipos de modais que transportam pessoas. O que a gente não pode é ficar nesse sistema arcaico, com advento de modernidade de aplicativo, e olhando para um sistema de transporte falido que está acontecendo o que está acontecendo. É o que eu falei. Daqui a pouco é um parente nosso aí que está vitimizado dentro de um sistema desse aí. Que pode acontecer. Parente de qualquer um que está aqui dentro, aqui, ó, pode sofrer um acidente dentro de um ônibus desse e acontecer coisa mais séria. Já passou da hora. Já passou. Não dá para aguentar mais. Hoje, 9 horas da manhã, um acidente no Jardim Esperança. Outro ônibus da empresa TUSMIL. Obrigado. Vereador João Wagner, vereador Tiago Bonecão e depois vereadora Cátia Franco. Bom dia, Zé Márcio, bom dia ao presidente, bom dia a todos os vereadores, bom dia aos representantes da TUSMIL. Eu sou suspeito a falar, porque TUSMIL é da nossa região leste. E quando a Gil saiu, eu falei, graças a Deus, acabou o sofrimento da região leste. E, infelizmente, piorou. Pensei que não tinha mais jeito de piorar, infelizmente piorou, Pardal. Ontem de ontem, saímos 10 horas da noite daqui, na segunda-feira, depois da Câmara, da nossa fala, falando dos acidentes do final de semana, na porta da minha casa, gravei um vídeo, todo mundo viu, ônibus quebrado. Ontem, de manhã, na Fausto Machado, ônibus quebrado. Hoje, acidente. Então, a gente falou, o João Wagner aqui mesmo falou em 6 acidentes, João, fora os ônibus que estão quebrados toda hora na cidade que não está registrado. Então, assim, é um atrás do outro. E você vai me desculpar, nada contra o senhor. Agora, falar que a manutenção está em dia, está todo mundo vendo, gente. Não tem mais o que esconder. E se, me desculpa quem é o chefe aí da manutenção, se as outras empresas não estão quebrando, e você fala que a manutenção está em dia, e está acontecendo, é o seu quadro de funcionários, então, que não está dando conta. Porque, infelizmente, não tem jeito, gente. Está aí para todo mundo ver, não é os vereadores aqui que estão falando, não. A população não aguenta mais. Só que, Tadeu, sei que lá está processo lá dentro, você não pode dar algumas informações, foi o que eu falei com você, não tem nada contra você, mas que a prefeita age o mais rápido possível. Porque, graças a Deus, domingo não teve nenhuma fatal. Mas se é dia de semana e vem ali aquela região, a gente já está chorando aqui hoje. E você sabe como que a gente está sendo cobrado. Os vereadores, a prefeita, você como secretário, viu uma pessoa que aconteceu um acidente desse, e for fatal, vai ser ruim para a nossa cidade e para todo mundo. Então, eu acho que a prefeita tem que, o mais rápido possível, a gente sabe que tem os processos legais, mas do jeito que está, não tem jeito. Está pedindo socorro. Vereadora Cátia, e a gente volta a palavra para a mesa. Bom dia a todos e todas aqui. Só uma pergunta para esclarecer. Por que essa reunião não está sendo transmitida para a população, já que é ela a mais interessada em saber as coisas que acontecem aqui nessa casa, que nós somos, na nossa função é fiscalizar?
Eu vou responder a Vossa Excelência, porque no requerimento não foi convocado transmissão, não é audiência pública, é uma reunião. Não foi convocado para transmissão, era uma reunião, foi convocada uma reunião interna para discutirmos a questão do acidente. Por isso, porque a Câmara não ia eximir de transmitir, que ela transmite tudo, depende do requerimento do vereador e da capacidade da casa. Então, a casa, em momento algum, ela está se omitindo de transmitir. Só que eu não faço aquilo que não foi pedido, entendeu? Poderíamos até fazer uma audiência pública, como fizemos. Fizemos uma audiência pública no período passado com transporte. Fizemos no período anterior com transporte. Todas as audiências públicas são feitas, inclusive, em número maior do que aquilo que é acostumado na casa. Então, só para dizer à senhora que a reunião ela tem uma função de ouvir, entendeu? Não é de você trazer uma manifestação pública de mobilização para a crucificação, até porque quem tem que tomar as decisões jurídicas é o Poder Executivo. Então, a Câmara está cumprindo a função dela de acordo com o requerimento do vereador. Porque eu achei que seria bem interessante, né, a população saber. A gente já fez tantas reuniões ali na Asa Delta e a TV Câmara estava dando aí o suporte. Mas tudo bem, Mas a população vai saber, porque está sendo gravado e vai ser transmitido. Então, logo termine a reunião poderá ser, até porque nós não estamos aqui escondendo nada da população, tanto que está aqui o Renato Salles da tribuna, nós estamos com a TV Câmara, nós estamos com a TV Alterosa, então está aberto para a imprensa. Entendeu? Que bom, porque eu estou recebendo aqui... Só não está online. Porque eu estou recebendo um monte de pedido, por que não está passando e tal? Não está, mas aí faz parte do procedimento. Para poder dar resposta para quem está me perguntando. E eu estive, né, com o Tadeu, com algumas pessoas de algumas comunidades, né, Tadeu, na reunião, e eu queria fazer uma pergunta aqui a respeito desse ofício que eu mandei das carrocerias, né? Por que vocês mudam a data da carroceria, sendo que tem um limite de prazo para que possa essas carrocerias serem colocadas na rua? Então, eu queria saber essa resposta, porque essas carrocerias são alteradas as datas, sendo que, pelo contrato aí, existe uma data fixada e que não pode ser ultrapassada. Essa é a pergunta. E, realmente, esse acidente ali, igual o João Wagner falou, se fosse dia de semana, vocês já calcularam a tragédia que ia ser? Hoje, mais um carro da linha 306 da TUSMIL, aconteceu um acidente lá no Retiro. Então, eu acho que já passou da hora, né, da Prefeitura realmente tem um prazo aí para que se responda isso que foi pedido aí pelo Executivo. Então, o que aqui essa casa espera é que realmente seja cumprido e, se não está tudo certo, que se rompa o contrato e se faça uma nova licitação. Obrigada. Obrigado, Kátia. Vou passar para o Tadeu, para o Sr. Luiz, e depois a gente vai ter o Bejaninho, o Maurício e a Laís. Tadeu. Bom, como acontece com automóvel, né? Às vezes a pessoa compra um carro igual quem comprou um carro no final do ano passado. O carro é 2021, 2022. Do mesmo jeito que tem o chassi 2021, se a gente fosse comprar um chassi no final do ano, quando encarroça, a carroceria vem no ano que o carro é encarroçado, quando emite a nota fiscal. Tanto é que a própria Prefeitura sabe que é legal, desde que não tenha mais de um ano de diferença entre o chassi e a carroceria. Então, quando o carro é comprado no final do ano, se ele for encarroçado no ano seguinte, o ano da carroceria é o ano da emissão da nota fiscal. Tá, então, Zé Márcio, por que, então, fazer a troca? Por que não deixa lá? Porque eu tenho fotos aqui que ele estava com uma data, depois ele passou para outra data. Já que tem essa alegação aí, que pode, por que alterou essa data? Lá na carroceria. Porque a mesma placa, a gente tinha uma data no ônibus, e com a mesma placa teve uma foto que mandaram para a gente no gabinete com outra data. Aí, por que essa alteração? Bom, isso aí é fácil de dirimir. É só chegar lá na empresa, eu apresento a nota fiscal referente àquele chassi e a gente vai tirar essa dúvida. Bom, vereadora Kátia, com relação a essa questão dos ônibus, eu tenho a dizer que
a empresa TUSMIL está sendo autuada diariamente por colocar em circulação veículos em discordância com o contrato assinado. Então, o que cabe à Prefeitura é que a ação fiscalizadora está sendo feita. E, logicamente, essa autuação ela tem um procedimento transformado em notificação, depois vem a defesa da empresa, primeiro grau, segundo grau e emissão do DAM para pagamento da multa, se esta for considerada legal. Então, esse processo está sendo feito. Não existe nenhuma condescendência por parte da Prefeitura com relação a esses carros. Eles não podem rodar e eles já foram notificados, e estão sendo autuados, quer dizer, diariamente. Vou só fazer uma ressalva pelo seguinte, que eu acho que é importante a gente destacar, é que a Prefeitura é um órgão fiscalizador. Então, como tal, ela está tomando todas as atitudes que lhe cabem para poder, não sei se é correto dizer, regularizar o serviço, como os vereadores vocês têm dito, um serviço bem prestado. Então, o que a gente tem feito é esse processo, que está correndo. Tem prazo correndo da notificação. Então, essa notificação respondida, e aí cabe aos dois consórcios a informação e a solução dos problemas apresentados, né? Nós temos no ano de 2021 mais de 1.100 multas aplicadas aos dois consórcios. Isso não é uma brincadeira, isso é algo realmente complexo. Neste ano, nós já temos mais de... Desculpa, mas é muita coisa na minha cabeça, eu não anotei. Mais de 200 multas já, tá? Aplicadas só no ano de 2022. Então, realmente, nós estamos fazendo o processo e desencadeando, né, esse devido processo legal para que a gente possa, como eu já disse na entrevista, e eu volto a repetir aqui, no limite, operar a rescisão. Isso é natural, isso está previsto no contrato, né? Qualquer modalidade de rescisão. O poder concedente defende o interesse público e, como tal, ele vai ser defendido até o final. Viu, Tiago Bonecão e Wagner? Eu também fiquei muito assustado no acidente de domingo, muito. Não, fui lá, estive lá, conversei com o motorista, conversei com as pessoas que estavam dentro do ônibus, ouvi muitas reclamações, mas é minha obrigação fazer isso. Eu fui lá, eu conversei com as pessoas e realmente... É assustador, e agora nós temos a notícia de mais um desastre aí no Retiro, hoje pela manhã. Vou passar agora para o vereador Bejane Júnior, vereador Maurício, vereadora Laís. Mas antes de esclarecer, Tadeu, o senhor Luiz e a todos. A reunião, em momento algum, ela foi tratada como reunião fechada. O próprio requerimento fala... a Comissão de Urbanismo, Trânsito, requer à mesa, nos termos regimentais, que seja convocada em caráter de urgência uma reunião presencial a ser realizada, bem como o convite enviado a todos. Então, não é uma reunião fechada, em momento algum nós tratamos dessa forma. O que não impede de estar aqui a presença da imprensa ou quem aqui quiser. Se os vereadores, em algum momento, entender que deva-se fazer uma audiência pública, com transmissão pela televisão e tudo mais que for necessário, o plenário ele pode decidir e fazer. Eu concordo com você que pode ter questões jurídicas que você não possa divulgar, né? Que você não possa fazer, isso é uma coisa. Mas as medidas que devam ser tomadas na prática, tanto pela SMU, como pela TUSMIL, não há problema nenhum, e os questionamentos dos vereadores até agora, não vejo nenhum questionamento que coloque em risco qualquer procedimento jurídico a ser feito. E é uma prática dita sempre pela prefeita Margarida Solomão, da transparência em todos os seus atos, né? Então, não estou vendo até agora nada que vá manchar todo esse processo. Eu quero pedir aos senhores e às senhoras vereadoras, se concordam em fazer a transmissão. Eu peço à TV Câmara, a Renata, que coloque a TV Câmara ao vivo, porque não foi feito o requerimento. Então, tudo bem. Só estou falando porque não está no requerimento, senão fica parecendo que é a má vontade do presidente. Tá, vereadora Cátia? É que eu cumpro o regimento. Eu não posso fazer aqui que não está no regimento. Meus amigos vereadores, olha só, essa questão da transmissão ou não, vamos resolver internamente
nós fizemos o requerimento às pressas, não colocamos no requerimento essa questão, então a gente nem, assim, te confesso que nem saberia, mas isso a gente resolve internamente. A reunião acho que está indo bem, ela não é fechada. Vereador Bejane Júnior. Vereador Zé Márcio, presidente, pedir licença para levantar, já que eu estou aqui atrás, eu sou pequenininho. Secretário, senhor Luiz, os vereadores e vereadoras aí, a imprensa. Eu não vou me alongar, não, os questionamentos feitos desde o vereador Pardal até a vereadora Cátia, são os questionamentos que a gente tem também. Ficou também essa questão, senhor presidente, você esclareceu aí da reunião, né? Eu também achei que seria ao vivo, mas enfim, questões internas a gente resolve depois. Fica só aqui, ô secretário, a nossa, que eu não poderia deixar, a nossa posição, né, de muita lamentação por tudo que vem acontecendo no transporte de Juiz de Fora, os ônibus da TUSMIL colocando em risco a vida das pessoas. Nós estamos acompanhando aí toda semana, ou um ônibus desceu sem freio, uma via importante da cidade, ou em algum bairro, em alguma comunidade. E nós somos cobrados, diariamente. Nós somos cobrados. A população, ela vai no vereador Tiago, ela cobra arduamente. Muitas das vezes, porque acha que está nas mãos dele resolver. Cobra do vereador Pardal, do Melo, cobra de mim. Quando, na realidade, nós estamos aqui para fiscalizar. E nós cobramos, de fato, durante todo ano passado e esse início de ano, neste plenário, né, Pardal? De que a prefeitura, de fato, fiscalizasse. E nós entendemos essas questões jurídicas, né, e administrativas que a prefeitura toma hoje, que, obviamente, tem que ter um certo sigilo, até pelo cuidado com o processo, mas que possa ter todos os esclarecimentos aqui que os vereadores questionarem, porque não é a dúvida minha, do Bejane, não é a dúvida do Pardal, do Melo, eu não vou nem perguntar nada, é mais uma posição, que eu estou acompanhando os vereadores. Mas é uma dúvida que a população tem, que as pessoas chegam até nós, porque não é só acidente. Se fosse só acidente, seria apenas um caso isolado. Tivemos 5, agora 6. A questão também é a qualidade do serviço de transporte hoje oferecida pela empresa. Então, não tem nada contra o senhor, Luiz, né? Não conheço, estou conhecendo agora, mas fica aí a nossa lamentação, porque está colocando vidas em risco, não só de quem usa do transporte coletivo, mas das pessoas que estão em volta, às vezes dentro do próprio carro, montado numa moto, ou ali no ponto de ônibus, atravessando a rua, a gente não sabe, virou uma roleta russa, e nós não podemos deixar. Obrigado, senhor presidente, obrigado aí a presença de todos, Deus abençoe. Bom dia a todos e a todas, bom dia aos vereadores, aos funcionários, aos presentes. Eu vou ser bem rápido também, Zé, porque uma reunião é parte técnica, né? E dizer da minha insatisfação é chover no molhado, acho que é a insatisfação de todos os demais, mas mais precisamente pela minha impotência como vereador, pela minha insatisfação. A gente está batendo um papo aqui nessa reunião e me parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Eu não posso chegar ao ponto de, quando a minha mãe pegar o ônibus em Torreões, senhor Luiz, e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, porque ela chegue bem em Juiz de Fora. Não posso. Isso é inadmissível. Porque ela mora em Torreões. E ela tem que usar o carro para vir para Juiz de Fora, que é o ônibus. E eu tenho que rezar quando ela fala que vem para Juiz de Fora de ônibus. Eu sou incapaz de falar aqui para qualquer um de nós presentes nessa sala, se algum de vocês utilizam o ônibus. Quem de vocês utiliza o ônibus? Ninguém. Ou poucos. Está precário. Está ruim. E o que nós, como vereadores, podemos fazer? Reunião? Vai resolver a reunião? Não, não vai resolver a reunião. Ah, satisfação para o nosso eleitor? Eu não quero saber de satisfação para o eleitor, não. Eu quero saber de ação concreta que eu posso fazer. Eu não posso fazer nada. Eu estou impotente. Quem pode fazer, Tadeu, e aí nós temos que dar força, é o Poder Executivo. Ele tem o poder da caneta, ele tem o poder de intervir judicialmente, com o Ministério Público, com as forças jurídicas que ele tem o poder. Nós temos que cobrar, sim, do Executivo, porque é ele que tem o poder de se fazer alguma coisa. Nós trazermos o senhor Luiz, o corpo jurídico da TUSMIL aqui hoje, não vai ser nada de produtivo. Não vai ser, a gente tem que deixar isso bem claro nessa reunião.
Vai ser produtivo nós pressionarmos o Executivo para que ele tome as decisões concretas que eles podem ser feito. E eu fico muito tranquilo, porque lá atrás, quando foi votado nesta casa o subsídio, eu fui contrário. Sabe por quê? Não é de maldade, não. Porque eu já estava prevendo que não fosse tomada nenhuma decisão. Quando vieram com aquela conversa que o subsídio era para manter os empregos, pagamento de 13º de funcionário e melhoria nas condições do transporte público, não se foi feito isso. E daqui a pouquinho vai chegar nesta casa, para nós vereadores, a votação de um novo subsídio, porque as empresas já não estão aguentando mais. Vai chegar para esta casa. E eu fico muito tranquilo em falar. Se não vier o tão sonhado plano de ação que foi conversado para ser apresentado, não vou votar novamente. As empresas estão agonizando? Entregam, e aqui a gente não pode jogar o peso dessa reunião nas costas somente da TUSMIL, não. O outro consórcio está indo muito bem? Não, não está indo muito bem, não. Os ônibus estão quebrando, é todos os dias, não é só a TUSMIL, não. Ah, é menos incidente, o da TUSMIL é mais grave. Isso aí é correlação, a gente não sabe quais as linhas que a TUSMIL faz, se ela é mais de risco, se não é. Então, vamos parar de querer fazer sensacionalismo, que não é o motivo, nós não estamos aqui nessa reunião. Fico muito triste com a poda da imprensa, em todos os sentidos, sabe, Tadeu? Eu sei que juridicamente você deve ter um amparo por trás, que é ruim, a construção na qual vocês devem estar tentando fazer, para que se chegue a algum resultado que nós vamos cobrar, pode ser que atrapalhe alguma coisa, mas deveria ter sido construído de uma forma mais criteriosa antes, porque a imprensa faz parte, sim, de divulgação, ela tem que estar inserida totalmente na Casa Legislativa, principalmente, para estar divulgando as ações sem comprometimento com nada, somente como protesto de indignação. Obrigado pelo convite. E vamos aqui continuar pressionando o Executivo, porque ele sim tem o poder. O vereador não tem esse poder de cobrar das empresas, e sim o Poder Executivo. Bom dia, né, a todas, a todos. Acho que todo mundo sabe do meu grande interesse por esse tema. Eu saí da universidade, né? A minha trajetória política é à frente do Diretório Central dos Estudantes, então várias lutas que a gente tem se dizem referente ao transporte público, né, da cidade, assim. Seja a luta pelo passe livre estudantil, seja contra o aumento da passagem, mas também com a questão da qualidade do transporte. E aí, quando eu saio da universidade, eu entro no mundo sindical, e um dos sindicatos que eu ajudo na atuação, ajudei muito na atuação, na assessoria, era o Sindicato dos Trabalhadores, em transporte. Então, eu acho que a gente falou pouco aqui sobre isso, mas a gente tem também a segurança, além dos usuários, a segurança dos trabalhadores que estão ali. Segurança, qualidade de trabalho, porque a gente sabe que muitos deles não têm qualidade no trabalho, não têm também um salário digno, igual a gente gostaria que tivesse. Então, acho que o transporte público é uma situação que há muitos anos vem sendo muito arrastada, e com essa licitação que foi feita nas gestões passadas da Prefeitura, na minha opinião, a situação piorou drasticamente de lá para cá, pelo que eu vejo de usuária do transporte público há muitos anos. Um sistema completamente falido no Brasil inteiro, a gente sabe disso, a gente sabe que as empresas estão muito precárias, mas isso não pode ser reflexo na população. Sabe, senhor Luiz, a população paga por esse transporte. A gente vota aqui subsídios, a gente vota várias questões para manutenção do transporte. A gente não pode que a população pague por tudo isso que vem, pela empresa estar falida. Alguém falou aqui assim, está falida? Então entrega, vamos ver se outra empresa quer pegar. E aí, eu fico pensando, a gente falou muito aqui dos acidentes, dessas coisas, eu vou pegar num outro ponto.
Se a gente não consegue, né, a gente que eu falo, as empresas não conseguem fazer a manutenção para que a gente consiga ter segurança para andar, como vai voltar integralmente as linhas do transporte público que a gente tanto fala também na cidade? Como é que vai ser isso? Sabe? Eu tenho uma preocupação enorme, todos os dias a gente é muito cobrado sobre linha de ônibus que não volta integralmente, né? A prefeitura às vezes faz a notificação para voltar, a empresa não volta e aí é multada. Eu sei disso porque algumas linhas que a gente pediu, urgentemente a prefeitura fez o pedido para que voltasse e não foi voltar, não voltou. Então acho que são muitas coisas que a empresa deveria falar mais para a gente. E aí, para a prefeitura, viu, Tadeu, vi vários seus posicionamentos, acho importantíssimo você ter ido falar, né, que as medidas estão sendo tomadas, importantíssimo, assim. Então, se você puder detalhar um pouquinho mais para a gente as medidas que foram tomadas e o que faltaria, assim, né, para caracterizar o rompimento mesmo do contrato, essas coisas, algumas coisas aqui para a gente poder ter elementos para a gente, né, fazer a discussão mesmo política, discussão jurídica, o que a gente pode, né, interceder, o que a gente pode fazer. Porque uma coisa que não pode mais acontecer é o acidente, não voltar às linhas de ônibus, é o péssimo serviço que está sendo oferecido para a população, não só pela TUSMIL, não, mas por todas as empresas, o péssimo serviço que está sendo prestado para a nossa população. Voltar aqui para o Tadeu Luiz, mas antes até fazer o esclarecimento, vereador Maurício saiu, mas primeiro dizer que em momento algum a Câmara cerceou o direito da imprensa estar aqui ou publicizar e divulgar. Se fosse uma reunião fechada, que não é o caso, acho que a Comissão de Humanismo, não lembro da gente ter feito, faria só a comissão. Não, convidou-se todos os vereadores para que ficasse democrático essa participação. Foi convidada a TUSMIL, Sr. Luiz, porque o acidente de domingo foi com um veículo da TUSMIL e os outros dois, na região da Independência também, eram da TUSMIL. Na realidade, o Maurício está correto quando ele fala que todo o sistema está ruim, sim, os dois consórcios estão em falha. Aí, Tadeu, a questão da superlotação, viagens que não são cumpridas, tudo isso, né, que é uma discussão mais ampla que a gente tem que fazer. Maurício, estou aqui justificando, nós convocamos a TUSMIL porque o acidente de domingo foi quando os TUSMIL e os outros dois também recorrentes eram da TUSMIL. E a Câmara, em momento algum, cerceou a imprensa de participar. É uma reunião aberta que todos os vereadores estão participando. Você vê como é grave essa situação do transporte público, que os problemas que os vereadores estão levantando, e os vereadores, reflexo do que a população cobra, é muito grande. E antes até do senhor falar, mas sem querer, tem duas questões aqui que são, no entendimento dos vereadores, pelo que a gente percebe, muito importantes. Primeiro é o relatório da CPI, que já apontava um cenário que está se repetindo. O segundo é a gravidade dos acidentes que estão ocorrendo. O tamanho da gravidade desses acidentes. Os vereadores estão conscientes, estão cientes e estão relatando isso. Mas a gente não percebe, talvez, dos demais participantes, a noção da gravidade dessa situação. O valor desse relatório e a gravidade dessas ocorrências. Bom, eu queria deixar registrado aqui que a minha família, no dia 13 de janeiro agora de 2021, faz 77 anos que a minha família mexe com transporte. Então, ninguém é principiante, fomos donos da Aviação Salutares, entregamos a Aviação Salutares no dia 30 de setembro de 2003 e no dia 1º de outubro de 2003 eu assumi a TUSMIL. E quem vê que foi a Salutares, não mudou nada no nosso perfil de gestão, nada mudou, sempre buscando eficiência. Agora, eu queria deixar registrado também que, para uma empresa prestar um bom serviço, ela tem que ter a estrutura de pista, de tudo, para mim prestar um bom serviço. Então, não adianta me cobrar um bom serviço se a cidade está detonada. Eu tenho várias fotos de vários buracos da zona rural, então eu não tenho medo de ser cobrado.
mas me dá a condição. A minha equipe não tem medo de ser cobrado, eu tenho minha equipe, eu tenho orgulho da minha equipe, orgulho. Não pode me cobrar, mas me dá a condição. E outra coisa que eu queria deixar registrado, quando foi feita a licitação, era 8 milhões de pagantes. Veio a pandemia, caiu para 2 milhões e 200, hoje está na faixa de 4 milhões. E nem por isso a empresa deixou de prestar um bom serviço. Tanto é que a empresa está aberta, vai ver o que se comprava de peça e vai ver o que se compra de peça hoje. Então, por ali vocês vão ver se a empresa está cumprindo ou não com a manutenção dela. Volta a falar. Vai lá e audita meu plano de manutenção, audita tudo que é feito. E o mesmo plano de manutenção que tem na TUSMIL está na versão São Francisco. Olha o nosso cumprimento. O meu recorde está registrado dentro da prefeitura. Da aviação São Francisco, 59 mil e poucas viagens no mês, eu perdi 2 só. Então, eu tenho orgulho das minhas 2 equipes, tanto da aviação TUSMIL quanto da aviação Francisco. E é muito orgulho. Bom, várias questões colocadas, acho que já respondi. Eu quero me dirigir ao vereador Maurício. Primeiro, vereador, que em momento nenhum eu também cerceei o trabalho da imprensa. Momento algum. Eu vim para uma reunião interna. Foi convocada uma reunião interna e, portanto, eu achei que seria uma discussão. Eu não sabia da presença dos outros consórcios, eu não sabia da presença da imprensa, é uma reunião, mas a imprensa está aqui, tribuna está aqui, sabe, o meu gabinete está aberto diuturnamente para recebê-los, sem problema nenhum. 2 entrevistas, agora, eu achei que era uma reunião interna, então se houve algum tipo de entendimento aí equivocado, eu me desculpo com relação a isso. O senhor, vereador Maurício, estava ontem na reunião em Sarandira, e o senhor viu como o vereador Marlon e o Wagner, isso. Vocês são testemunhas da narrativa dos problemas de ônibus. Eu não preciso repetir isso daqui, né? Então, a fala do seu Luiz, com todo o respeito que eu tenho, com toda a experiência que ele tem, ela não está de acordo com a realidade está aí. E as narrativas ontem, foi ou não foi, gente? Eu estou falando mentira? Estou. Nós tivemos em Sarandira ontem até às 10 horas da noite. E são graves as reclamações que são feitas. Então, nós estamos aqui, o processo, Laís, está sendo feito cumprindo o devido processo legal. Este prazo só está vencendo esta semana porque nós nos movimentamos lá atrás, que o prazo é de 30 dias. Então, não há que se falar em falta de fiscalização. Tem. E, portanto, nós estamos aqui, não tenho nenhum problema de falar na frente dos advogados, do Luiz, não tenho nada a esconder. Eu vou defender até os últimos dias da minha vida o interesse público. Eu não quero que aconteça mais acidentes, e tenho certeza também que o Luiz não quer e que ninguém quer. Mas estão acontecendo, e a responsabilidade é da empresa TUSMIL, ponto. Que o motorista é responsabilidade da empresa. O Tribunal Superior do Trabalho já decidiu sobre isso. Então, eu estou aqui com o peito aberto, viu, vereadora Laís, para dizer, estamos, sim, tomando as medidas cabíveis para que a gente possa garantir um serviço seguro. Então, Tiagão, se piorou, a gente vai lutar para melhorar, pode ter certeza. Viu, o vereador Garotinho? E só para encerrar, vou novamente reiterar, eu não cerceei o trabalho da imprensa, eu queria apenas participar de uma reunião interna, que é o que eu fui convocado. Se eu tive um entendimento equivocado, vocês me desculpem. Vereadores Antônio Aguiar, Wagner de Oliveira e vereador André Luiz. Bem, bom dia. Esse daqui não está funcionando, não? Tá? Bem, meu bom dia aí a todos aí, cumprimentar a nossa mesa, né, Davi? Te conheço bastante tempo, sei quem você é, seus compromissos, e sei que você deve estar sofrendo demais com a situação, porque sei do seu caráter, do seu comprometimento. Cumprimentar também os amigos aqui, vereadores, as vereadoras aqui presentes, e as pessoas que estão nos acompanhando aqui internamente, os funcionários da TUSMIL aqui, os trabalhadores, né, que precisam tanto, né, que essa empresa
mantenha, né, as condições para manter trabalho. Ao seu Luiz, que eu sei que a luta também não é fácil. Mas a gente tem que pensar a questão do transporte público. Nós temos 4 pilares na gestão pública que são muito importantes, né? Saúde, educação, segurança pública e transporte público, né? São vitais, né? Uma cidade, ela não pode funcionar sem que esses 4 pilares tenham minimamente as condições de oferecer à população a condição de sobrevivência. Tá, mas numa cidade como Juiz de Fora, o transporte público ele tem uma importância muito grande. Juiz de Fora tem 3,5 vezes a área maior do que Belo Horizonte, para vocês terem uma noção. A área de Juiz de Fora, a área de cobertura, 3,5 vezes maior que a área de Belo Horizonte. A gente estava até preparado para ser capital, não sei por que a gente não foi, né, Navi? Mas era, né, na década de 40, 50, eles tomaram o caneco da mão da gente aqui. Mas Juiz de Fora acaba, nessas condições, sendo uma cidade com muita dificuldade. A questão do transporte público, na minha opinião, ela se reveste de uma importância muito grande, porque o maior patrimônio que essa cidade tem, quem cuida dele é o transporte público, que é transportar os cidadãos de Juiz de Fora, as pessoas que aqui moram. E realmente, Sr. Luiz, aquele acidente, o dia a dia, né, que é recorrente, que a gente está sempre recebendo aqui as queixas, você acaba de uma maneira ou de outra, né, Wagner, vai entendendo, mas um acidente daquela monta que pode acontecer, nossa senhora, a gente tem que agradecer muito a Deus a gente não ter vivido uma tragédia aqui em Juiz de Fora. São problemas, Davi, que são muito difíceis de resolver. Essa CPI que foi feita aqui, a questão do tratamento dessa causa é tão difícil que na época que esse relatório foi feito, estava o Melo, né, na frente disso daqui, o Zé Márcio Garotinho e o ex-vereador Adriano Miranda, médico, amigo nosso. Ele não foi recebido pelo Executivo, a CPI. Quem recebeu esse documento foi a Secretaria de Governo. Nós tivemos dificuldade de entregar esse documento. Lembra disso, Zé Márcio? Então, para a gente ter uma noção de como essa questão ela, às vezes, é tratada numa condição que não é devida. O desafio da atual administração, ele não muda comparado a das outras administrações. E a fala do João Wagner, eu como médico entendo que é uma fala que é muito pertinente, porque a gente vive no dia a dia mandando o sujeito manter peso, comer adequadamente, fazer atividade física, não fumar, para manter a saúde. E isso é um sacrifício que é diário, é diuturno, você tem que fazer isso todo dia. E a questão do transporte público, na nossa opinião, ela é muito parecida com essa questão da prevenção. Né, Sr. Luiz? Tem que ser feito. Eu morei próximo a uma empresa de ônibus, passei minha vida próxima da Aviação Goretti, que foi uma das grandes empresas que essa cidade teve, convivia com os mecânicos, e eu acompanhava o que era isso, o que é a manutenção, a necessidade de manutenção de um equipamento desse, que é um ônibus. E várias coisas eu acho que nós temos que fazer, e acho que essa questão jurídica aí também, o Davi, lógico que deve estar cumprindo todos esses trâmites, mas, Davi, seria interessante que a administração pública passasse a exigir no portal de transparência toda a manutenção, viu, Sr. Luiz? Eu acho que isso é que tem que ser feito. Então, assim, quais são os carros da empresa tal que sofreram manutenção, que tipo de manutenção que foi feita, o que foi feito, se aquilo está sendo cumprido dentro do tempo que é exigência, a gente que tem automóvel, né, a própria empresa liga para a gente, para que a gente faça a manutenção, porque dentro do ponto de vista operacional tem que ser feita alguma coisa assim. Essa questão da diminuição do público do transporte é um problema sério, nós estamos tentando ajudar aqui, votando subsídios, tentando ajudar essa questão para não ter aumento de salário. A prefeita falou isso com a gente há 10 dias, numa reunião, né, Zé Márcio, que a gente teve com ela, que a dificuldade que ela está tendo de manter essa passagem no preço que está mantido, e nós reforçamos a necessidade, porque a população também não pode pagar essa conta, né, porque houve uma previsão
de funcionamento da empresa para 8 milhões, se está sendo 4 milhões, nós temos que manter a qualidade do serviço, temos que manter a segurança, que é muito importante, transporte público, segurança e qualidade, a gente não pode abrir mão, mas a gente também não pode sacrificar a população com o custeio da passagem. Mas entendo que essa fala aqui, que aborda uma questão técnica, eu gosto muito juridicamente a gente não tem muito conhecimento, mas as manutenções, o trabalho de manutenção, de revisão de freio, de motor, de embreagem, de direção, isso tem que ser colocado publicamente, a gente tem que saber o que está sendo feito dentro da frota, quais são os carros que estão passando por revisão, pneu, troca de pneu, se estão sendo seguindo normas, e nós, né, os vereadores e a população, tem que ter acesso a isso, porque é uma concessão pública, é uma autorização que o poder público dá para a iniciativa privada gerenciar um trabalho que é de responsabilidade do serviço público, então a contrapartida ela tem que existir, para que até, senhor Luiz, esses acidentes, quando eles acontecerem, a gente poder ver realmente se eles são da ordem do acaso, porque isso acontece, né? Eu aqui, nesse período aí que a cidade está nessa situação, eu já tive que trocar 3 pneus do meu carro e 2 amortecedores, então quebra mesmo, a gente sabe que quebra, pode acontecer, mas não pode ser por falta da manutenção, por falta do cuidado com o veículo. Aí seria uma questão do acaso. Acho muito importante isso, viu, Davi? Discutir isso, né? A visibilidade da manutenção, e eu concordo com o João Wagner, que quem cuida da saúde, quem faz prevenção, adoece menos, tem menos intercorrência, isso é verdade também para as outras ações que a gente tem dentro do serviço público. Mas muito obrigado aí pela possibilidade de poder estar aqui, estar ouvindo vocês, e temos que encontrar um caminho, e esse caminho é o caminho que a população precisa, né, da qualidade da segurança. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas, né? Falei um pouco mais cedo, nem cumprimentei, mas não quero me estender muito não, mas eu queria me dirigir mais ao Tadeu, secretário. O Tadeu, enquanto o pessoal falava aqui, eu estava até me recordando, quando eu fui prefeito na cidade de Chácara, nossos veículos lá passavam manutenção no final do ano. E quando terminava a manutenção mecânica, levava para um órgão, se não me falha a memória, o Imetro, ali perto da rodoviária, que dava um laudo de vistoria. Talvez seja o momento de nós estarmos exigindo esse laudo dos veículos do transporte urbano de Juiz de Fora. Fazer uma avaliação nessa questão. Mas eu nem vou falar mais para não ficar repetitivo, mas eu gostaria de passar às suas mãos, secretário, porque muitas pessoas acabam me enviando algumas mensagens, eu até imprimi, que eles queriam acompanhar a reunião achando que ia ser transmitido, mas como não foi, a gente entende, não foi solicitado, mas é quanto o retorno dos horários dos ônibus. Então, nós estamos falando aqui dos ônibus que estão quebrando, mas aqui tem vários questionamentos de linhas de ônibus que não estão sendo cumpridos os horários. Então, que o senhor possa estar verificando. Alguns deles eu até já passei para o senhor pelo Zap, mas as pessoas continuam questionando, e nisso que o senhor tiver essa oportunidade, dá esse retorno para nós. Obrigado. Bom dia a todos. Eu, na verdade, com relação a esse assunto do transporte, eu tenho uma pergunta para fazer. Na verdade, não é uma pergunta, é uma cobrança. A época do subsídio que a gente concedeu aqui para as empresas, foi dito pelo Executivo, Tadeu, que a Prefeitura iria apresentar, no final do ano, no início do novo ano, um novo modal, que ela estava estudando, que tinha formado um grupo de trabalho. Só que fevereiro já está acabando e não é apresentado nada. E a gente sabe, como o Maurício falou, que daqui a pouco vai até precisar de mais, e na época da discussão foi falado sobre isso.
O que está acontecendo? Não estou fazendo defesa da empresa de ônibus, não. Mas a responsabilidade é do executivo. A partir do momento em que... Eu sei que você está falando assim, a responsabilidade é da empresa de ônibus porque ela não está prestando o atendimento como deve. Mas se eu tenho um funcionário que não me presta o atendimento que eu preciso, para o qual eu contratei, eu vou mandá-lo embora, simples assim. Pela extensão de denúncias, pelo volume de reclamações. Se está errado e se não está sendo tomado providência, então tem um erro, tem uma participação do executivo. O processo é longo, é demorado, então vamos colocar as claras para a população. Talvez essa reunião aqui nem fosse o caso de ser transmitido, mas o caso de ser transmitido e ao vivo para a população, e já passou da hora, é o executivo vir aqui e fazer uma explanação do retrato da mobilidade urbana na cidade. Mas do retrato da situação, nem precisa tanto, porque todo mundo está vendo, está na cara. Os problemas dos buracos existem? Existem. Os problemas da falta de público por conta dos aplicativos existe? Existe. O problema dos acidentes, da falta de manutenção nos ônibus existe? Ainda que se diga que não, está claro que existe, porque os acidentes estão acontecendo. Então, tudo isso já existe. O que a população precisa saber, e precisa vir aqui nessa casa, porque houve um compromisso com essa casa à época do pedido do subsídio, precisa vir aqui nessa casa e colocar, aí sim, em uma audiência, para toda a população, para explicar. Ainda que a situação seja de difícil a reversão, precisa dizer exatamente o que está acontecendo. Porque é muito vaga a população ficar refém de um sistema que não funciona. E não dá para você dizer que está bonito uma coisa que está feia. Não dá para você dizer que está trabalhando se você não vê resultado. E na ponta da linha somos nós mesmos, porque nós usamos. Por mais que a gente não use diretamente, quem tem um automóvel não usa diretamente, tem sempre alguém ligado a gente que está sempre usando o carro. E se a gente precisar, a gente vai usar também o carro público, o transporte público. Então, a gente não pode ficar aqui, estou participando de uma reunião para cobrar. Poxa, quantas reuniões a gente vai ficar participando para cobrar e não vai ter uma resposta concreta? Não dá para se falar. Eu inclusive, falei para o Executivo e eu não estava brincando. O primeiro ano era o ano da confiança. O segundo ano vai ser o ano da cobrança, não tem jeito. Já passou da hora do Executivo vir e mostrar o que de concreto está sendo feito. Existe novo modal? Envolve o quê? Qual é a mobilidade urbana planejada pelo Executivo? O que está sendo feito até agora? Qual é a cobrança que está sendo feita? Em que pé está o processo em relação às reclamações que estão acontecendo em relação à empresa? Até distinguir empresa de empresa, porque tem mais de uma, né? Para a gente saber exatamente o que está acontecendo. A gente não pode ficar enxugando gelo. Acho que é mais ou menos, eu entendi a posição do Maurício, porque senão a gente fica fazendo reunião só para dizer que está fazendo alguma coisa e não está acontecendo nada, Sargento Melo. A população precisa ver alguma coisa. Ver. E ninguém quer... Todo mundo sabe, todo mundo está cansado de saber que a coisa não vai mudar num passo de mágica. Que a gente não vai se transformar na Suíça da noite para o dia e as pessoas vão até deixar o carro em casa para usar transporte público. Todo mundo sabe disso. Só que as pessoas querem ver, elas querem se sentir, como que eu diria, ouvidas e assistidas. É igual quando uma pessoa... Doutor Antônio citou aqui a questão da comparação com o doente, com a nossa saúde. É igual quando uma pessoa está doente. Por mais que ela queira a cura, ela quer ser bem tratada, ainda que não exista a cura. Ainda que ela vá vir a óbito, os familiares vão considerar se você deu atenção, se você tentou resolver o problema. Doutor Antônio sabe muito bem disso, que pacientes, até que ele perdeu o paciente, mas ganhou o crédito com a família, porque a família viu que ele assistiu, que ele fez o que pôde para mudar aquela situação. Então, a população precisa ver o que está sendo feito
E a realidade é que a população não está vendo nada ser feito em relação ao transporte público. Em relação específica ao transporte público, se está sendo feito, eu até acredito que deva estar, Tadeu, tem que ser mostrado, tem que ser minuciado para a população, para que a gente possa até ter argumentos para poder defender o Executivo. Eu penso dessa forma, eu acredito, sinceramente, que está sendo feito. Mas se não mostrar, aí não tem como defender. E eu não estou falando uma coisa que não veio do Executivo. Foi uma promessa do Executivo à época do pedido do pedido de subsídio. Foi um compromisso assumido. Na verdade, foi um compromisso, porque havia uma resistência muito grande por parte de vários vereadores. Inclusive, eu fui um dos que fiz coro para poder conseguir aprovar o subsídio também, porque ninguém quer ver a passagem aumentar. Era um pedido da prefeita, os vereadores atenderam, alguns entenderam que não, mas foi aprovado, e houve esse compromisso dito ali na Asa Delta, firmado, os vereadores sabem muito bem disso, que seria apresentado um novo modal. Eu estou esperando. Tem que ser feito isso. E aí, senhor presidente, e a sugestão para a prefeitura, não precisa nem a gente convocar. A prefeitura deve essa satisfação à população. Então, ela tem que vir convocar uma audiência pública para explicar a situação de tudo que está acontecendo relacionado à mobilidade urbana no nosso município. Era isso. Obrigado. Obrigado, vereador André. Tadeu, eu vou passar, antes de voltar para você, a palavra aqui para o Dida. O Dida, Luiz Fernando Sirimaco, é representante dos usuários no Conselho Municipal de Transporte há muito tempo. Esse conselho até está parado, né? Mas eu vou passar para ele também, para que os usuários tenham a voz também nessa reunião. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, presidente, Zé Márcio, né, os amigos aqui, né, presentes. Queria agradecer ao Garotinho o convite para participar dessa reunião, né? E eu acho muito interessante, eu estava aqui escutando todos falarem, né? Todos se manifestaram, estão envolvidos no problema, né? As empresas, os vereadores, etc. E eu perguntaria a vocês, imaginem os usuários, imaginem quem está lá precisando do transporte. O que esse pessoal está sentindo ou vem sentindo, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu participo dessa questão há vários anos. Eu estou no Conselho Municipal de Transporte nas 2 últimas gestões, né? Agora o Conselho está desativado, não existe mais, mas se vocês olharem lá no site da Prefeitura, consta que eu sou representante da região leste lá. E até por isso mesmo a gente recebe várias reclamações, a gente recebe várias informações, mas eu queria dizer o seguinte, essa luta com o transporte público, ela não é de hoje, ela vem de vários anos, desde a época da licitação, né, os usuários já pediam uma palavra, já pediam uma participação mais contundente, porque via que no processo implantado havia falhas, havia várias coisas que deveriam ser mudadas. Infelizmente, o usuário em si não tinha muita voz ativa, porque no próprio conselho, o que acontecia? Ele era minoria. A formação do conselho não beneficiava o usuário, como não beneficia até hoje. O conselho nunca foi deliberativo. O conselho sempre foi não de consultoria, mas de assessoria, né? E talvez a única coisa, se vocês olharem lá no regimento do Conselho, a única coisa que o Conselho teria poder de decisão seria na época da licitação, na formulação do edital. E ali o Conselho foi simplesmente ignorado. Passaram por cima do Conselho. Eu falei isso aqui, estive aqui na CPI, nós falamos isso aqui, né? Ele foi simplesmente ignorado e a licitação saiu da forma de acordo com os interesses das empresas e de acordo com os interesses do Executivo à época. Essa é a realidade, né?
E a partir daí, vários problemas vieram acontecendo, a gente sempre tentando se manifestar, sempre tentando intervir, né, para que houvesse a melhoria do serviço público. O Garotinho está aqui, a prova. Ele disse assim, no início o secretário ali, disse que no início da pandemia houve redução do número de usuários. Nós detectamos isso, eu e o Garotinho tivemos na Cetra na época, informando, olha, cortaram linha, fizeram isso. Então não houve só o corte do número de usuários, houve o corte de linha, houve a redução de horários, houve isso tudo. Se por um lado o usuário diminuiu, os ônibus diminuíram também. Então é uma coisa, e não voltaram, né? Não voltam e não voltaram até hoje. Então eu acho assim, nós, né, eu sou usuário, sou representante dos usuários, né, nós, como os usuários, nós esperamos muito do transporte público. Da forma que está, nós estamos vendo que ele está o caos. Para nós é o caos, né? Infelizmente, são os ônibus, talvez, com manutenção falha, a passagem está aí, né? Porque daqui a pouco nós voltaremos a conviver com o problema da passagem, né? Virão aqui pedir aumento da passagem. Isso aí é um problema a ser resolvido, né? E na situação que nós estamos, nós temos que resolver. Então não adianta, gente. Eu acho o seguinte, nós como os usuários, eu não vou nem falar aqui soluções, etc., né, porque nós precisaríamos ser ouvidos. Essa comissão que o Zé Márcio disse que foi formada em julho para entregar um relatório em dezembro, teria que ter representante público indicado pelo Conselho, e tem esse representante? Eu acho que não. Então, nós infelizmente, não somos ouvidos. Mas obrigado aqui pela oportunidade, e queria dizer, o que nós esperamos é o transporte público de qualidade, é o transporte público eficiente, né, que atenda aos anseios da população. Essa é a nossa questão. Se vai ter que ser feita a nova licitação, se vai ter que mudar, que faça, mas que dê um jeito de resolver isso, porque realmente a situação está crítica. Quem anda aí nos bairros, né, quem convive com usuários, sabe o que eu estou falando. A situação está bastante crítica. Obrigado. Obrigado, Dida. O Dida, Tadeu, o Sr. Luiz, ele reflete, assim como os demais vereadores, o pensamento, o sentimento que a população tem hoje com relação ao transporte público. O Wagner apresentou para o senhor algumas questões que chegaram para ele. Eu gostaria de colocar outras 3 aqui, se possível, se o senhor puder responder. O que foi feito em relação ao Conselho Municipal de Transporte para a sua ativação? Já foram nomeados os representantes dos usuários no Conselho Gestor? Então, que pé que está o Fundo Municipal? E essa casa colocou a representação dos usuários no Conselho Gestor. Já está efetivado? Quanto às várias denúncias de superlotação dos ônibus, demora excessiva entre viagens, horários, viagens não efetuadas, enfim, má condições das vias e outros tipos, o que está sendo feito para acolher essas denúncias? Quem são também, se o senhor não tiver agora, depois passar para a gente, quem é responsável pela fiscalização desses contratos? Passar a palavra para o Tadeu, depois volta para o Juraci. Então tá, vamos lá. Antes de eu responder as perguntas, Garotinho, eu quero dizer que a carapuça, viu, Antônio Aguiar, serviu bem para mim, tá? A carapuça do cuidado com o corpo. Eu estou precisando cuidar um pouco mais de mim, viu? Então apesar da minha pouca idade, da minha tenra idade, mas eu preciso cuidar um pouco mais de mim. Com relação à questão do Conselho, Garotinho, devem publicar o edital para o preenchimento das vagas das 11 regionais. Agora, muito provavelmente, essa semana eu consigo publicar, se muito, na segunda-feira. Já estamos com a indicação das 11 representações governamentais no Conselho, já foram indicadas, e com as 11 representações das entidades de classe, entidades representativas da sociedade de fora, para poder compor o Conselho.
Na verdade, ele é tripartite, ele tem 11 do governo, 11 da sociedade civil e 11 de entidade de governo. Então, provavelmente, a gente já está com isso encaminhado. Segunda questão, com relação aos funcionários responsáveis pela fiscalização, o gestor do contrato é o Brás e o fiscal do contrato é o Vandenberg. Atuam diuturnamente, recebem as autuações, fazem contato com as empresas, encaminham, uma fiscalização está sendo feita. E com relação às muitas denúncias, superlotação, com relação às viagens, o gap às vezes fica muito grande de uma viagem para outra, de espera. Isso é devido à questão da pouca quantidade de veículos, às vezes, na rua. Então, a gente vai fazendo adequações, vai fazendo remanejamentos desses horários para não ficar um gap muito grande. Com relação à superlotação, a orientação da Secretaria é que a lotação máxima seja permitida em todas as viagens, que a gente sabe que às vezes excede. Então, normalmente, em conversa com as empresas, notifica e faz as autuações que são necessárias. Eu só queria fazer uma questão, uma observação. As denúncias chegam na Secretaria, os mais variados motivos, pelos vereadores, que são todos atendidos, demandamos, encaminhamos isso nesse grupo de trabalho, onde estão as 3 empresas, a TUSMIL, a São Francisco e a ANSAL, e com isso a gente consegue caminhar. Só fazer uma correção, viu, Luiz? Não são 4 milhões, não. Nós já atingimos em janeiro 5 milhões e meio, dezembro, porque janeiro ele diminui bastante a quantidade de usuários. Estamos com 5 milhões e meio de usuários, em torno de 700 mil gratuidades, então cai aí em torno de 4 milhões e 700 mil, 800 mil pagantes no sistema. E essas denúncias, elas sempre são encaminhadas e a gente sempre toma as medidas que o contrato prevê, para que a gente possa melhorar essa prestação do serviço. Esse é Márcio, né? O vereador. Ô André, só queria fazer uma observação na sua fala, e aí contemplando Wagner e Antônio Aguiar também, com relação, você mesmo disse, né? Não é simples assim, né? Rescindir um contrato, que esse contrato prevê os valores que ele prevê, o investimento que ele prevê. Então, o processo está sendo feito. Desculpem os outros vereadores, que devem ser a 10ª vez que vocês ouvem falar isso aqui. Mas o processo está sendo feito, notificação à empresa para apresentar as soluções aos problemas apresentados, tanto das denúncias quanto das autuações, e ele vai seguir esse processo legal que é previsto, abrindo, inclusive, amplo direito da empresa se manifestar e se defender. Eu queria, então, aproveitar, agradecer primeiro ao presidente Horaci Schaeffer, o Garotinho, o convite. Desculpem se eu cometi algum deslize, questão da imprensa. Volto a reiterar o meu compromisso, não quis aqui cercear de forma nenhuma. Eu vim preparado para uma reunião interna, e uma reunião interna para mim não seria dessa forma como foi colocado aqui. Por isso, então, que eu fiz aquela observação. Mas estou à disposição. Agradecer ao Luiz, aos advogados e advogadas, aos vereadores, como sempre, parceiros, e não tem problema nenhum não, tá? Vocês podem cobrar, vocês podem me ligar, vocês podem brigar comigo, você não me atendeu, isso aqui foi, né? E nós estamos aí para isso mesmo. Realmente eu não tenho problema nenhum com cobrança, muito pelo contrário, a prefeita sempre fala, nós estamos aqui para ser cobrados. Ontem mesmo a gente enfrentou isso lá em Sarandí e foi muito bom, foi bacana, foi uma conversa leal, uma conversa justa, e saber, como você disse, né? A zona rural está bem debilitada. Muito obrigado, então. Eu só queria fazer uma ressalva, secretário. Quando eu falei de 4 milhões de usuários pagantes, não é agora, é a média, porque a gente tem um técnico que calcula a tarifa. Então, ele pega o resultado dos últimos 12 meses, então não é de agora, tá? Outra coisa que eu queria deixar registrado, né, que a manutenção dos carros é feita mais ou menos como é a manutenção de um automóvel, né? Quando a pessoa adquire um carro numa concessionária zero, ele tem um período de garantia e tem as revisões que tem que ser cumpridas, né? No mesmo caso, acontece nas empresas de ônibus, né? Só que, devido ao ônibus ser um carro mais robusto, ao mesmo tempo que ele é um carro mais robusto, ele é mais exigido. Então, a periodicidade de manutenção dele é menor do que um automóvel.
Então, você tem a manutenção preventiva, que é o quê? É a revisão do carro e as trocas de óleo, de filtro e tudo mais. E tem a corretiva. Quando acontece a corretiva? Quando o motorista reclama do defeito. Outra coisa que eu queria deixar registrado também, que uma empresa, para ela progredir, para ela se manter, ela precisa de resultado, né? E o resultado dela é em cima da planilha, que é a planilha que está no edital, né? E ali a planilha, ela remunera os custos de operação, remunera o investimento e remunera o resultado, né? Eu acredito que ninguém vai montar uma empresa para não ter resultado, né? Eu acho que ninguém monta um negócio para ter prejuízo, né? Então, por isso que eu sempre falo que a empresa está aberta para fazer auditoria no plano de manutenção dela. E a primeira coisa que vai acontecer nessa auditoria, se ela não estiver cumprindo, a primeira coisa, ela diminuiu o consumo de peças. E outra coisa é a qualidade das peças. Por isso que eu reitero, a empresa está aberta para qualquer pessoa ir lá, ok? É isso que eu queria deixar registrado. Vamos aguardar aqui o Tadeu chegar. O que eu queria parabenizar o vereador Zé Márcio Garotinho, na Comissão do Urbanismo, aos vereadores e às vereadoras, por essa preocupação, que não é dessa reunião, e peço aqui desculpas, inclusive aos vereadores, a não transmissão, que não era, na realidade, esse intuito, mas também não é nada de omissão da nossa parte, porque já fizemos aqui diversas audiências públicas, e essa questão do transporte é recorrente. Eu li atentamente o relatório do vereador Melo, da CPI, quando, inclusive, votei pela sua aprovação. E não vi, depois daquele momento, mudanças significativas. O governo Almas demorou muito para mandar uma mensagem para cá, já mandou no final do ano, depois que já tinha a eleição acontecido, e logo em seguida nós enfrentamos a questão da pandemia, houve realmente a redução do número de usuários, mas aqui eu queria fazer uma saudação póstuma ao nosso querido Dr. Mauri Natividade Neto, da TUSMIL. Que saudade da TUSMIL daquela época. Eu posso falar sem desmerecer vocês, eu sei da crise que está vivendo, mas eu sou morador da Cidade Alta, convivo com a TUSMIL. Os ônibus da TUSMIL, vereador Melo, passam perto da minha casa, eu penso que vai derrubar o apartamento. Eles freiam com a distância de 50 metros e não conseguem, não tem disco de embreagem, não tem nada. É um testemunho que eu faço e vou gravar isso lá em casa. Não é de hoje. A minha esposa fala, vai acontecer uma tragédia aqui. Tá? Vou gravar, filmar para mostrar para vocês. Isso na rua Atílio Pastorini. Quando você desce ali, pegando a Costa e Silva, ele começa a frear ali e vai parar lá embaixo. Você sente que não tem manutenção nenhuma. Isso é o português claro. Nós não podemos aqui ficar enxugando o gelo, discutindo a coisa que é óbvia. Se eu falar que gastou mais peça, sabe por que gastou mais peça? Porque os ônibus estão velhos. Está na hora de trocá-los. Passou do prazo. Porque quando você fica na realidade é colocar remendo novo em roupa velha. Não adianta. O veículo tem que ser trocado. Capacidade de investimento, aí eu não sei. Eu detesto ver uma empresa em crise. Também comecei minha vida na área empresarial. É uma coisa que me entristece. Esse período da pandemia, que a atividade econômica foi diminuída, nós sofremos nessa casa. Você vê um empresário chegar e falar que ele tem que fechar suas portas, que ele tem que... É triste. Não é fácil isso é de doer o coração, porque o empresário ele gera emprego, ele gera renda, ele dá oportunidades. Agora, você não entra, como o senhor disse, ninguém entra sem o risco. Todo empresário, ele corre o risco. E vocês estão correndo um risco financeiro e um risco criminal, até para acontecer um dolo eventual. Porque vocês não querem que morram as pessoas, mas podem morrer. Está lá no artigo 18 do Código Penal. Está sim. Porque quando você coloca um ônibus sem manutenção, sabendo que ele não tem condições de funcionar, e se acontece ali um sinistro como um acidente que aconteceu, com morte, você, na realidade, pode sim incorrer no dolo eventual
com consciência, que está lá no artigo 18 do Código Penal, está os 3 tipos de dolo que tem lá. E a prefeitura solidária, a figura da prefeita e do secretário. Estou falando que a prefeitura está com a batata quente na mão, ela tem que tomar uma decisão, senão ela pode concorrer com crime, e ela pode ser penalizada. A empresa pode ter um prejuízo muito maior se acontecer uma morte, sabendo que os veículos não estão em segurança para transportar os passageiros. Estou fazendo aqui porque é a informação de direito também. Estou falando que é isso, é imperícia, é imprudência e negligência. São fatores que estão lá determinando o dolo eventual de uma ação criminal, que pode acontecer se acontecer uma morte ou um acidente com a vítima, que ela fique paralisada, que ela tenha, na realidade, impossibilidade de retornar a um trabalho. A decisão, ela não pode, na realidade, ser postergada, não pode ser adiada. Nós dependemos do devido processo legal e deveremos respeitá-lo, porque todo mundo tem direito ao contraditório e à ampla defesa, mas também não podemos prevaricar. Artigo 315 do Código Penal. Prevaricação não cabe ao Poder Executivo. A omissão de tomar a decisão também está na culpa no processo penal. Então, devemos ter responsabilidade, secretário. Nesse sentido, eu sei da responsabilidade do senhor e da seriedade, mas chega no limite de nós aqui, vereadores, recebemos inúmeros. Eu estive com a prefeita, pessoalmente aqui, representando essa casa, e falei com ela, a situação está insustentável. Jamais queria falar de uma empresa, tá? Porque eu estou falando que eu tenho um carinho enorme pela TUSMIL. A TUSMIL gera muitas oportunidades, empregos. Eu tive uma relação de amizade em que a empresa era amiga da população, ela participava dos movimentos sociais, das igrejas e tal. A TUSMIL, ela sumiu, tem que falar o português claro, devido à crise, não. Ela nunca esteve próxima da comunidade. Reclamações de todos os dias, todas as horas, não é agora na Covid, na crise, não. Então, eu estou dando um testemunho como vereador da região da Cidade Alta. E torço para que vocês solucionem essas questões, para que a empresa continue. Não vou aqui ser o algoz de retirada de empresa, e nem o poder público é isso. O poder público quer, na realidade, que a população seja atendida, que ela tenha o direito constitucional de ir e vir, que ela possa, na realidade, trabalhar e com dignidade, ganhar o sustento da sua família e poder sobreviver. Então, para finalizar a reunião, eu quero aqui agradecer ao Dida, como representante dos usuários, aos representantes da TUSMIL, vou passar para o Zé Márcio finalizar a nossa reunião, aos advogados, tá? Que vocês fiquem atentos, porque a responsabilidade é muito grande. Aconteceu um crime com a empresa, com um caminhão de transportes que estava sobreavisada, e o prejuízo foi muito maior. Estou falando que tem literatura, tem julgados de STF, de STJ, coisas muito sérias. Não vamos brincar com a vida humana. Nós estamos, na realidade, falando de vidas que podem ser ceifadas e com a consciência de quem está agindo. Vou passar a palavra ao presidente da Comissão de Urbanismo. Senhor presidente, só para justificar aqui a ausência nessa reunião dos vereadores Cido, Militão, Julinho, as vereadoras Thalia e Cida, que justificaram por já terem compromissos previamente assumidos. E o João Paulo, da TUSMIL, solicitou que pudesse justificar aqui, esclarecer o acidente de hoje. Bom dia a todos. Meu nome é João Paulo, sou responsável pela parte operacional da TUSMIL. O acidente de hoje ele não aconteceu. Isso foi uma montagem feita. Essa ocorrência é referente ao dia 6 de dezembro. Se todos pegarem, talvez todos tenham a foto, vão olhar que o piso está muito molhado. Lá, se conhecerem, é uma curva fechada. O nosso motorista, devido aos obstáculos que tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ele errou a trajetória. Quando o carro ele posicionou para baixo, ele não conseguiu voltar em marcha ré, porque a roda traseira começou a patinar. Quem conhece de tração sabe o que é isso. Então, nós tivemos que levar um ônibus lá, dar um suporte para tirar o ônibus do local, ok? Referente ao acidente de hoje, ele não aconteceu. Tá? Ok, meus amigos,
Maurício, por favor. Só para ajudar, o acidente pode não ter acontecido, mas quebrou o ônibus agora novamente da 2000, está lá dentro de Torreões, parado, esperando a manutenção. Aconteceu agora, você já deve ter recebido essa notificação, que ele está quebrado e possibilidade de fazer o transporte. Agora sim, né? Isso aí você confirma? Porque eu estou com a informação da associação. Beleza? Meus amigos, a gente sempre tem dito que a mobilidade urbana vai ser tema constante nessa casa e ficou claro aqui hoje que nós vamos ter que prosseguir nessa discussão e novas reuniões, seja de que forma for, terão que acontecer. Agradecer novamente, Sr. Luiz, a equipe da TUSMIL, que atenderam a um convite, ao Tadeu, né? Independente de ser reunião fechada ou aberta, o seu pronunciamento seria o mesmo, né? Agradecer a todos os vereadores, o que mostra o tema como ele é impactante. Obrigado, meus amigos.